Sabe aquela conversa de vendas que parece que não vai a lugar nenhum? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como virar esse jogo. O plano aqui é transformar esses diálogos em processos que têm um rumo, que têm decisão. É parar de só torcer por um bom resultado e começar a construir um passo a passo. Ok, vamos direto ao ponto. Em qualquer chamada de vendas, a gente pode assumir dois papéis. De um lado tem o vendedor reativo. É aquele que só responde, sabe? Deixa a conversa correr solta e no final fica na torcida. Do outro lado tem o condutor. Esse não. Ele faz as perguntas, ele enquadra o diálogo e o mais importante de tudo, ele define qual é o próximo passo. A grande sacada é que isso não tem a ver com personalidade, tem a ver com método. E para a gente dominar isso, vamos seguir um mapa bem claro. Primeiro, vamos acertar a mentalidade. Depois, a gente desenha o plano da conversa. Em seguida, vamos abrir a caixa de ferramentas das perguntas estratégicas. Daí, a gente aprende a fazer a transição da dor para o progresso. E, para fechar com chave de ouro, como travar de vez o próximo passo. É uma estrutura simples para um resultado claro. Então vamos começar pela fundação de tudo, a mentalidade. E o ponto aqui é fundamental. Entender que controlar a conversa não significa pressionar a pessoa, de jeito nenhum. Significa guiar o processo de decisão com responsabilidade. Os princípios de um condutor são diretos, mas muito poderosos. Primeiro, quem está no comando é responsável pela direção, pelo ritmo e pelo próximo passo. Aquela ideia de, vamos conversar, simplesmente não serve. Não é um plano, não leva a lugar nenhum. Controle de verdade significa guiar o cliente pelo processo de decisão dele, de forma estruturada. Agora, atenção! Se tiver uma única regra para levar daqui hoje, é esta. É a regra de ouro. Todo e qualquer contato, não importa qual, tem que terminar com um próximo passo explícito. O que vai ser feito, quando vai ser feito e quem vai fazer. Sem isso, desculpa, mas não foi uma reunião. Foi só um bate-papo. Beleza, mentalidade ajustada. Agora, vamos para a segunda parte e ver como a preparação é o que realmente separa os amadores dos profissionais. Um condutor de verdade não improvisa, ele se prepara. E o jogo é ganho antes mesmo de o telefone tocar. Antes de qualquer interação, três coisas têm que estar cristalinas na mente. Primeira, qual é o objetivo desta conversa aí específica? É um diagnóstico? Um alinhamento? Segunda, qual é o próximo passo ideal que se quer alcançar? E terceira, qual é a informação mínima que se precisa coletar para sair dali com a sensação de sucesso? Sem isso, a conversa fica à deriva. E aqui está um mapa mental bem simples para estruturar qualquer conversa. São 4 movimentos. Primeiro, abrir, definindo o contexto. Segundo, explorar, usando as perguntas certas. Terceiro, sintetizar, para ter certeza de que a dor e o impacto foram entendidos. E, por fim, avançar, garantindo aquele próximo passo. É simples, dá para repetir sempre e funciona. Agora que a gente já tem a estrutura, vamos falar das ferramentas, porque são as perguntas estratégicas que permitem ao condutor realmente dirigir o diálogo e não só ser um passageiro na conversa. O método SPIN é uma ferramenta fantástica para isso. Mas olha, não é um roteiro engessado, é um guia. Perguntas de situação para entender o contexto, de problema para achar os gargalos, de implicação para explorar as consequências e de necessidade e benefício para fazer o próprio cliente dizer o que ele ganha com a solução. A regra de ouro é clara. Quem faz as perguntas define o campo de jogo. Uma técnica muito poderosa para aplicar isso é a do afunilamento. A ideia é bem visual. A gente começa a conversa lá em cima, num tópico bem amplo, e vai guiando pergunta a pergunta até chegar num ponto de dor bem específico, bem agudo. É ali que a gente cria a base para a solução. E como isso funciona na prática? Bom, tudo começa com uma pergunta bem aberta, bem ampla. Algo como, me conta, como esse processo funciona hoje na sua operação? Isso convida a pessoa a falar, a se abrir, sem se sentir pressionada, sabe? E pra gente é o começo do mapa. Depois que o cenário geral foi descrito, o funil começa a apertar. A gente usa uma pergunta de foco. Entendi. E onde é que esse processo costuma travar ou gerar algum retrabalho? Percebe? A gente já está caçando os gargalos, os pontos de atrito. E, finalmente, a gente chega na parte mais estreita do funil com a pergunta da dor. E esse gargalo, isso gera o quê? Atrasos? Um custo adicional, talvez? Algum atrito interno? Aqui é a hora da verdade. A gente está medindo o impacto negativo do problema. É a validação final da dor. Uma vez que a dor foi diagnosticada, foi validada, o momento é super crítico. É a hora de fazer a transição, sair do entendimento do problema e propor um caminho para seguir em frente. Para a ação. O primeiro passo aqui é fazer o resumo de alinhamento. A fórmula é simples. A gente verbaliza a dor
e a consequência, e no final pergunta: está correto? Isso mostra que a gente estava ouvindo de verdade e garante que todo mundo está na mesma página. Isso é crucial antes de avançar. Com o diagnóstico validado, de um lado a gente tem o problema e do outro a gente tem a clareza de uma possível solução. O que falta? Falta construir a ponte que conecta esses dois lados. E a ponte perfeita pode ser uma frase como esta: olha, é justamente por causa desse desafio que nós estruturamos nossa abordagem para. Ela conecta de um jeito lógico o problema do cliente com a sua solução, sem soar como um discurso de vendas genérico. Mostra que aquilo foi pensado para ele. E claro, objeções vão surgir, o método LAR é uma forma bem estruturada de lidar com elas. Primeiro, escute, sem interromper. Depois, valide a preocupação, para mostrar que ouviu. Em seguida, explore mais a fundo para entender a raiz do problema. E só então, responda à questão específica que foi levantada. Isso transforma tensão em informação. E agora a gente chega na fase final, que talvez seja a mais importante de todas. Como é que a gente transforma uma boa conversa em um compromisso de verdade, concreto e agendado? Olha, a diferença entre um fechamento fraco e um forte é gritante. O fraco convida a um não. É o famoso "e aí, o que acha?". Já o forte, ele força uma escolha entre duas opções que significam avanço. A decisão não é mais se vamos avançar, mas como vamos avançar. Para selar o compromisso final, a gente se resume a 3 ações. Primeira, sempre oferecer uma escolha entre duas opções que levem para frente. Segunda, resumir o valor que foi discutido antes de pedir o avanço. E a mais importante, agendar o próximo passo ali, na hora, durante a chamada. Nada de depois te mando um e-mail, por favor. E para encerrar, fica aqui o critério definitivo para medir o sucesso de qualquer interação. Se a conversa terminou sem uma data no calendário e uma ação clara definida, não houve progresso real, foi só uma conversa. A pergunta que fica é: a gente está conduzindo conversas ou está construindo progresso?